Olá, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do sistema circulatório e nesse momento nós vamos falar sobre a fisiologia cardíaca. Para que a gente possa conversar sobre fisiologia cardíaca, vamos passar algumas características, iniciais antes de nós darmos continuidade. O sistema circulatório ele apresenta três componentes básicos que nós já conversamos e já falamos. Temos o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração ele é a bomba que fornece a pressão ao sangue para estabelecer um gradiente de pressão necessário para que o sangue flua pelos tecidos. Lembrando que esse sistema circulatório é um sistema de vasos sanguíneos, é um sistema fechado e os vasos sanguíneos eles servem para a passagem do sangue, e conduzindo de uma forma unidirecional do coração para os tecidos e dos tecidos retornando com esse sangue para o coração. E o sangue é o meio de transporte de uma série de substâncias que estão dissolvidas ou suspensas nela, como oxigênio, gás carbônico, nutrientes, resíduos, eletrólitos e hormônios. Essa é essa composição desses três componentes. Então, na imagem que nós temos aqui do lado, nós conseguimos observar um esquema onde do coração esse sangue vai para o corpo e do corpo retorna para o coração. E do coração aqui do lado direito vai para os pulmões e dos pulmões retorna ao coração e aí você tem esse ciclo se fechando. Bom, dentro disso nós temos uma comparação entre as bombas que compõem o coração. O coração ele é composto por duas bombas. Essas bombas elas têm um funcionamento em conjunto, funcionam ao mesmo tempo, elas bombeiam a mesma quantidade sanguínea. Mas nós temos algumas características. Alguns anatomistas até falam que nós temos dois corações. Mas é importante definir que eles trabalham em conjunto. O bombeamento de quantidades iguais de sangue, como nós falamos, e nós vamos falar da circulação sistêmica, circulação pulmonar, pressão e resistência. Quando nós falamos em circulação pulmonar, nós temos um sistema de baixa pressão e baixa resistência, sendo que pressão é a força exercida sobre as paredes dos vasos sanguíneos quando o sangue ele é lançado para dentro, para dentro deles pelo coração. E a resistência é uma oposição ao fluxo sanguíneo causada pela fricção entre o sangue que flui e a parede do vaso. Já na circulação sistêmica nós vamos ter aí um sistema de alta pressão e alta resistência. Então nessa imagem aqui do lado, o que nós vamos observar? A partir do momento em que nós temos o encaminhamento, o sangue chegando tanto pela veia cava superior quanto pela veia cava inferior, esse sangue ele vai chegar no átrio direito e do átrio direito, no momento em que o coração ele está no momento de relaxamento, na medida em que o átrio direito vai se enchendo, esse sangue vai passando para o ventrículo direito. Então temos aí, a partir desse momento no momento em que está havendo esse relaxamento e esse sangue fluindo, ocorre uma contração que é chamada de contração atrial. Essa contração atrial, ela ocorre tanto nessa parte superior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, como nós falamos, eles funcionam em um conjunto. Os átrios, eles atuam em conjunto, fazem uma primeira contração. Essa contração faz com que aquelas cavidades inferiores, que são os ventrículos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, ele faz com que essas cavidades elas tenham o seu preenchimento pleno. Então essa contração ela serve para terminar de encher os ventrículos. Quando eu falo ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo.
No caso, o ventrículo do lado direito vai encaminhar, né, o sangue em direção ao tronco pulmonar, enquanto o ventrículo do lado esquerdo vai encaminhar o sangue para a artéria aorta. Então é assim que temos, né, esse enchimento no momento de relaxamento e depois as contrações. A contração atrial para terminar de encher os ventrículos e uma grande contração ventricular para poder lançar esse sangue nas artérias, tanto a artéria que é o tronco pulmonar, quanto também, né, a artéria aorta. E o que mais nós temos em relação à comparação entre as bombas do lado direito e esquerdo, ou coração direito e coração esquerdo? Né? Embora os lados direito e esquerdo do coração bombeiem a mesma quantidade de sangue, o lado esquerdo ele trabalha mais. Por quê? Porque bombeia um volume de sangue igual, porém com uma maior pressão, porque ele tem um sistema mais longo para alimentar e aí também tem uma maior resistência. Assim, o músculo cardíaco do lado esquerdo ele é mais grosso do que o músculo cardíaco do lado direito, né? O que torna a bomba do lado esquerdo uma bomba mais forte. Então vocês vão poder observar não só nessa imagem que aqui está, mas também em outras imagens que esta região, que é a região do miocárdio, do lado esquerdo, ela tem uma maior largura quando comparada, né, à parede, né, do miocárdio relacionado ao ventrículo direito. Então o ventrículo esquerdo sendo mais forte, no caso, exatamente por essa questão de estar fazendo esse bombeamento para a estrutura sistêmica. Das válvulas cardíacas nós falamos que essas válvulas elas têm, né, a função de impedir o refluxo do sangue para a cavidade anterior. Tanto as válvulas atrioventriculares, como também as válvulas pulmonar e aórtica. Né? O objetivo é impedir que esse sangue tenha, né, um refluxo. Nessa imagem que aqui nós estamos observando, nós conseguimos ver, né, um exemplo, no caso da válvula tricúspide, ela obstruída, né? Então ela fechada. Então no momento em que ocorre, né, a contração ventricular e ocorre um aumento de pressão interna, a tendência é que esse sangue busque retornar para a cavidade anterior. Entretanto, essa estrutura funciona como um paraquedas. Então ela recebe uma pressão e ela se fecha, impedindo que o sangue tenha um refluxo. Agora, de forma diferente, observem aqui na imagem, né, a estrutura da válvula, né, no caso aqui a válvula pulmonar, vocês podem observar que ela tem um formato diferente, onde ela forma uma cavidade e o encontro das suas paredes, no momento em que há um influxo sanguíneo, elas se abrem. No momento em que nós temos uma queda da pressão interna dos ventrículos, a tendência é o sangue retornar. E aí esse sangue que vai ter uma tendência a retornar do tronco pulmonar ou efetivamente, né, da artéria aorta, faz com que essas paredes das válvulas, né, se fechem. Aqui nós temos um desenho, mas nesse desenho ele está nomeando como válvulas, mas aí nós temos aí ele em espanhol. O que nós temos para passar de informação é que válvula ela é a estrutura como um todo e ela é formada por válvulas. Estas válvulas que formam a válvula pulmonar, por exemplo, são válvulas semilunares. Então as pressões atriais não são muito maiores do que as venosas. Então essa questão aqui está falando que não há uma necessidade de haver tanto na estrutura da veia cava como também das veias pulmonares, não há necessidade de haver a presença de uma válvula. Você não tem grandes pressões.
Os locais onde as veias cavas entram nos átrios são parcialmente comprimidos durante a contração atrial. Então é assim que ocorre, né, esse funcionamento, essa mecânica relacionada à função das válvulas. Além disso, para que ocorra a contração, nós precisamos que ocorra um potencial de ação e, consequentemente, né, nós temos uma despolarização das estruturas para que, né, a estrutura nervosa ela tenha, né, o processo de contração muscular. Então, se você não recorda o que é potencial de ação, eu deixo como sugestão que você retorne em aulas anteriores para poder recordar o que é esse potencial de ação, onde ocorre uma despolarização e, posteriormente, uma repolarização das membranas relacionadas às estruturas nervosas. O que nós temos para falar em relação à estrutura cardíaca é que nós temos aí células autorrítmicas que ficam em lugares específicos. Então, o que nós vamos observar nessa imagem, aqui em amarelo, são as estruturas relacionadas à parte nervosa e que vão fazer a condução do estímulo nervoso para que a estrutura muscular ela tenha a sua contração. Então, ela se inicia dentro de um ciclo, né, a partir do nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial fica na parede atrial direita, perto da abertura da veia cava superior. Funciona como marca-passo do coração, com 70 a 80 potenciais de ação por minuto. Nós temos aqui uma projeção para o lado esquerdo, que permite que ocorra uma contração, praticamente uma contração simultânea, do átrio direito. E aí nós vamos ter uma continuidade da estrutura, onde nós vamos encontrar um segundo nó chamado nó átrio-ventricular, que fica praticamente entre o átrio e o ventrículo, na base do átrio direito, perto do septo, logo acima da junção dos átrios e dos ventrículos. Quando nós falamos a palavra septo, septo corresponde a uma membrana que divide duas cavidades. Feixe de His, o feixe atrioventricular. Então, a partir daqui do nó atrioventricular, temos a continuidade até chegar no feixe de His, que vai fazer a distribuição do estímulo para o miocárdio. Então, origem no nó atrioventricular e entra no septo interventricular, onde se divide em ramos direito e esquerdo. Temos ainda a presença aí, né, de fibras de Purkinje, que são fibras que se estendem do feixe de His, né, por toda a estrutura do miocárdio ventricular.